Bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos à Câmara de Comércio França-Brasil, nossa Câmara novinha em folha. Esse é o nosso primeiro evento híbrido, então peço desculpas já por antecedência se tiver algumas falhas técnicas, porque por mais testes que a gente tenha feito, ainda o teste real é quando estamos com todo mundo, né, no local. Eu sou a Corrine Fontanella, diretora nacional da Câmara. Vou contar um pouquinho da Câmara, como é praxe, né? Porque sempre tem gente nova se conectando e a gente gosta não de passar muito tempo nisso, né? Porque não é o objetivo, mas pelo menos dar um panorama geral. A Câmara de Comércio França-Brasil está celebrando esse ano seus 125 anos, portanto, foi fundada em 1900, no Rio de Janeiro. Hoje contamos com mais de 500 membros, distribuídos em todo o Brasil, entre as quatro regionais que temos: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, e temos nos expandido pelo Brasil nesses últimos 2 anos. Temos aberto uma antena em Fortaleza em 2023, uma antena em Recife no ano passado, e daqui a algumas semanas vamos abrir uma antena em Salvador. Então, estamos em fase de crescimento, 530, 40 associados, e toda semana, né, acolhemos novos membros. Esse ano de 2025, além de celebrarmos os 125 anos da Câmara, é também o ano da Saison Croisée, temporadas cruzadas entre França e Brasil, que já ocorreram no passado. A última foi em 2009. Então, iniciou-se em abril a temporada do Brasil na França, com uma centena de manifestações culturais pela França. Se vocês passarem por lá, podem conferir a programação que já está no nosso site, na parte de publicações. A gente colocou ontem ou anteontem, e são temporadas cruzadas. Então, em agosto vai iniciar a temporada da França no Brasil, com uma série também de manifestações culturais, principalmente. A gente celebra também os 200 anos das relações diplomáticas entre nossos dois países. Voltando um pouco para a Câmara, temos uma vida também bastante intensa, interna. Temos 14 comissões, sendo a Comissão do Mundo do Trabalho a organizadora desse evento de hoje. São comissões nas mais diversas áreas do conhecimento: comércio exterior, bioeconomia e sustentabilidade, comunicação e marketing, arte viva, legal, e também representando alguns setores de atividade, como saúde, agronegócio, infraestrutura. Então, quem for membro da Câmara e tiver interesse em ingressar em alguma comissão, é só submeter a sua candidatura, explicar o que você gostaria de agregar à nossa comissão, e a gente coloca vocês em contato com o líder da comissão. Bom, hoje o evento é da Comissão do Mundo do Trabalho, liderada pela Raquel Busnello e sua vice-líder Sara Berna. Esse ano elas decidiram inverter, mas estão conosco ambas. E eu tenho o prazer de dar as boas-vindas para nossos dois palestrantes, Paula Colheiro e Marcos Brumano. Paula Colheiro, que já veio aqui, né, palestrar sobre jovens talentos no ano passado, e Marcos Brumano, sócio e head da Castro Barros Advogados, e Paula, diretora de RH da Aegis Brasil e Latam, certo? Bom, o tema de hoje, não vou me alongar muito, né? Vou deixar a Raquel introduzir, mas é um tema, né, por eu ter sido executivo durante 20 anos em multinacionais. Sei que é um tema relativamente novo, né, porque quando eu entrei no mercado, você falava muito em assédio moral no ambiente de trabalho, e é bom saber, né, que essa pauta tem ganhado visibilidade nas empresas e principalmente gerado ações concretas.
E então eu acho que vai ser um debate bastante interessante, super atual. E vou deixar agora, sem mais delongas, né, passar a palavra para Raquel nos introduzir o tema e em mais detalhe os nossos palestrantes. A palavra é sua, Raquel. Bom dia a todos. É uma alegria estar nesse evento que vai ser, por enquanto, o único híbrido, até porque o objetivo era que pessoas à distância pudessem assistir esse tema, né, sobre o assédio moral, e poder ficar gravado até para que as pessoas possam reassistir, e diretores de RH possam passar isso para suas equipes, que é uma informação muito importante. Então, a Corine já introduziu um pouquinho e apresentou vocês. O meu papel vai ser dizer que eu e a Sara cuidamos hoje da Comissão Mundo do Trabalho, então a gente aceita sugestões de temas e de palestras. E agradecer o Marcos e a Paola que estão aqui para nos contar um pouquinho sobre o Marcos, um pouquinho a mais parte legal e conceito do assédio moral, e a Paola com um exemplo prático que ela aplica dentro da própria GIS. Então, muito obrigada. E passo a palavra para vocês. Bom dia a todos, bom dia aos participantes que estão no ambiente virtual. É um prazer estar aqui, agradeço o convite da Sara e da Raquel. A ideia aqui é contribuir um pouco com esse tema tão relevante, tão sensível, seja para os empregados, para os colaboradores, para as empresas, e especialmente para o pessoal de RH. Ela está aqui, vai poder ratificar o que eu estou dizendo, né, que é um tema que está muito em voga nas empresas. Muito diferente do que ocorria aí há uns 10, 15 anos atrás, né, quando a gente via políticas relacionadas à prevenção de assédio, à identificação, né? Então, nós, advogados, gestores, pessoal de RH, nós temos um papel fundamental nisso, que é, primeiro, saber identificar, o que não é fácil, né? Materializar o que é o assédio, quando ele configura. Uma vez identificado, você poder prevenir ou até enfrentá-lo quando já chegou ali num estágio maior. Então, a ideia aqui, como a Raquel comentou, eu vou explorar um pouquinho mais os aspectos legais, conceituais, e a Paola depois vai contribuir com as medidas que eles adotam lá na empresa dela, enfim, números, eu acho muito importante, né? Os números estão vindo aí para demonstrar que esse assunto está mais próximo e está no nosso dia a dia, e, enfim. Então, vamos lá. Só um cenário, né, da importância desse tema. Hoje, segundo pesquisas recentes, um em cada 3 trabalhadores brasileiros ele relata já ter sofrido assédio moral. E o que isso acarreta? Impactos, né, tanto na saúde mental dos empregados, como no próprio ambiente de trabalho, né? Então, produtividade e outras questões relacionadas à própria empresa. E a empresa, ela tem a responsabilidade, né, através das suas lideranças, de lidar com isso, seja identificando, prevenindo e agindo quando necessário. E a Paola vai poder comentar melhor o papel estratégico, né, que o RH tem nessa prevenção. Que a legislação ela não tem uma definição, né, do que seria o assédio moral.
Então, se você for recorrer à doutrina, à jurisprudência, essa é a definição que mais se encaixa, que é uma conduta abusiva, ela é repetitiva, né? Ela é prolongada e ela expõe o trabalhador a situações constrangedoras ou humilhantes e, no final, causando algum dano, especialmente à saúde dele. Aqui, embora a gente trate de uma conduta repetitiva e prolongada, já há decisões, há casos específicos que uma única conduta, considerando assim a gravidade dela, pode se configurar um caso de assédio. Então, antes, batia-se muito na tecla, não, tem que ser uma conduta prolongada, tem que repetir, não é uma conduta única e tal. Então, hoje já tem decisões dos tribunais trabalhistas no sentido de que, se a conduta for única, mas ela for extremamente abusiva, pode configurar um assédio moral e passível de acarretar algum dano para a empresa ou até para a pessoa que ofende o empregado, né, que normalmente é outro empregado da própria empresa. Como eu mencionei, caráter de repetição e intencionalidade. Aqui é importante porque a intencionalidade, muitas vezes a conduta, dá um exemplo prático, uma cobrança de metas, né, uma cobrança de algum resultado, muitas vezes ela pode causar algum constrangimento ao empregado, mas não teve a intenção do gestor de humilhá-lo, de constrangê-lo, de causar algum dano a ele. Então, a intencionalidade é muito importante. Então, numa ação, quando o juiz ele vai tentar entender se houve o assédio, né, se configurou o assédio, muitas vezes ele verifica que houve sim uma conduta que causou dano ao empregado, mas o ofensor, né, o gestor ou qualquer outro empregado que tenha ofendido, fica configurado que ele não teve intenção. Ele talvez não foi bem treinado, ele não soube como lidar naquela situação, ele não sabia cobrar, ele não sabia tratar bem os empregados, mas não tinha uma intenção. Então, essa é uma característica importante, né? Até para lá na frente a gente vai diferenciar o que é cobrança normal, né? O que é aquele sabor que todo empregado tem e o que é, de fato, um assédio. Aqui é o desequilíbrio de poder, mas aqui eu também faço parênteses porque você pode ter o assédio causado do subordinado ao gestor também. Na maioria das vezes, vem de cima para baixo. Mas ele pode ocorrer lado a lado, como pode ocorrer de baixo para cima. Mas, de fato, de cima para baixo, né, do gestor em relação aos seus subordinados é muito mais comum. E o dano à dignidade ou à saúde do trabalhador, né? Muitas vezes, o assédio ele acaba causando danos relacionados à saúde do empregado. Não somente, né, eu fui humilhado, de fato foi destratado, tal, e aquilo vai ocorrendo com tanta intensidade, né, repetidas vezes, que chega um momento que ele começa a adoecer, ele se afasta do trabalho, etc. Aqui um exemplo, né, vamos trazer para a prática, né, trazer como forma de exemplo o que pode configurar o assédio. Você gritar, ironizar, né, você ridicularizar o empregado em público. Há muitos anos atrás a gente via muito, a pessoa da equipe de vendas que não atingiu a meta usava um chapéuzinho na reunião, né, todo mundo achava o máximo, olha que legal, que engraçado. Isso é um típico caso de assédio. O que antigamente era aceitável, né, embora não fosse adequado, hoje em dia é inadmissível, né? Embora a gente ainda veja alguns casos, mas é muito mais raro. Você atribui tarefas incompatíveis com o cargo, é muito comum, né? Você contrata para ele gerir um determinado contrato de uma determinada complexidade, e aí você começa, não, mas agora eu quero que você veja esse contrato, agora eu quero que você veja esse assunto.
Mas eu não fui contra... Isso não está compatível com o meu cargo. Eu não tenho expertise para isso. Se vira, dá seu jeito, vai estudar, vai... Então, o gestor ele começa a dar tarefas que são completamente incompatíveis. E isso começa a gerar uma certa angústia, né, para o empregado. Ele começa a ter dificuldade de devolver, de uma devolutiva para o gestor. E isso é um caso também que pode acarretar uma configuração de assédio moral. Ignorar, excluir de decisões ou reuniões. Aqui, só lembrando, o assédio moral ele pode ocorrer gestualmente, verbalmente ou silenciosamente. Aqui é um típico caso de assédio moral silencioso, que é quando você convoca uma reunião e você exclui um determinado empregado, você reúne os empregados para tomar uma decisão e ele fica de fora, ou ainda que ele participe, não é dada a palavra para ele fica ali, ele fica escanteado, né, na empresa, seja no grupo, seja na equipe, e isso também configura um assédio moral. Controlar excessivamente, isso também é bem comum. Isso acabou até se tornando muito comum com a pandemia, né? Porque todo mundo trabalhando virtualmente, o gestor queria controlar, então ele ficava vendo quem estava online, mandava mensagens a qualquer hora, onde você está, o que você está fazendo. Então, esse tipo de controle também não é adequado e pode configurar. Isolar propositalmente, que eu já mencionei, é quando você deixa o empregado de fora das atividades ali do dia a dia da área e espalhar boatos, expor a vida pessoal do empregado, né? É o famoso, lá no Rio a gente fala muito rádio peão, não sei se aqui em São Paulo também. Fica todo mundo fofocando, falando da vida, olha, fulano se separou, fulano está tendo enfim, uma questão da vida privada, ele fica divulgando isso internamente, seja verdade ou não, né? Isso aí também expõe o empregado de certa forma. Oi, eu acho que só para complementar, acho que isolar e excluir das reuniões, acho que é o mais característico, assim, no dia a dia ali, né? Normalmente é bem do gestor, né? Mas se você colocar de lado, a pessoa não participar, não ser ouvida, e aí começa, né, um cascateamento de atitudes que ele vai se sentindo assim, né? Da prática. Aqui eu fiz só eu comentei, né? O que é você cobrar de uma forma assertiva e você cobrar de uma forma humilhante, né? Vamos dizer assim. Então, uma gestão firme é quando você cobra ali baseado em metas e critérios pré-estabelecidos, atingíveis, né? Não adianta você dar metas que o empregado nunca vai alcançar, ele não vai alcançar, ele não vai conseguir devolver e você vai continuar cobrando. Então, se você baseou em metas e critérios atingíveis, tudo bem. Você cobrar, tem que cobrar. A cobrança é natural. Um desentendimento pontual é normal, mas o que você não pode é basear em humilhação. Você não consegue entregar nada, seu trabalho é uma porcaria, você nunca entrega, eu vou te demitir, se continuar assim e tal. O feedback ele tem que ser claro, né, e respeitoso. Você tem que dar subsídios para o empregado melhorar, né? Não adianta você chegar, o seu trabalho está muito ruim, mas o que está ruim? O que eu posso melhorar? O que você espera de mim? Falar ter empatia, falar, olha, está legal, vamos tentar, o que eu posso te ajudar? Vamos tentar resolver, enfim. E não ficar simplesmente fazendo críticas diretas a ele, inclusive públicas, né? Isso é muito comum. Às vezes, numa reunião, você critica, expõe uma pessoa, às vezes nem fala o nome, mas todo mundo sabe quem é, né? Tem gente na equipe que não está devolvendo, não está conseguindo atingir isso, aquilo, tal. Então, isso também é algo que o gestor tem que evitar. E a gestão firme ela vai promover o desenvolvimento corporativo, né? Se você tem um ambiente de trabalho saudável, você vai ter uma equipe produtiva, enquanto se você é um gestor, você cobra, exige e comete ali
todas aquelas atitudes inadequadas, você acaba promovendo medo e insegurança dentro daquela equipe. Aqui eu vou falar um pouquinho dos sinais, né, que a vítima, ela, aquilo que eu comentei no início, como é importante você identificar, né, agora que a gente já conceitou o que seria o assédio, como identificar? Afastamentos frequentes, né, sejam faltas justificadas ou não, é um sinal, assim, um primeiro sinal que geralmente as empresas têm sobre um eventual assédio moral que possa estar ocorrendo ali no ambiente de trabalho. Então, nesses casos, a empresa ela tem que atentar muito aos atestados que o empregado apresenta, né? Por exemplo, motivos relacionados a estresse, afastamento por ansiedade, depressão, burnout. Então, o burnout está muito em evidência agora. Então, esse é até um trabalho do RH, junto com o gestor, de identificar. Ele recebe o atestado, chega e diz, olha, fulano apresentou um atestado assim, você sabe o que está acontecendo, você sabe se ele está tendo algum problema na vida privada. Exato. Receber o atestado, né? Você ser ativo, né? Falar para a pessoa o que está acontecendo, né? Esse funcionário, vamos apoiá-los, escutá-los. O gestor que está ali no dia a dia, ele às vezes consegue identificar, diferentemente às vezes até do RH, ele consegue identificar, às vezes ele sabe que a pessoa está passando por um problema, uma doença do filho, um problema, uma separação, uma questão conjugal. Então, isso tudo ele pode interferir no trabalho. Às vezes não, às vezes ele tem uma vida privada excelente e ainda assim ele está apresentando quadros de depressão ou de burnout. Aí você já, acende o alerta, o problema então é no trabalho, tá? Tem alguma coisa aqui que não está legal, vamos investigar e vamos tentar sanar esse problema. Então, assim, os atestados, eles dão muito um sinal do que pode estar acontecendo, tanto que quando esse assunto é judicializado, quando você tem uma ação, geralmente o advogado ali, ele vai analisar muito bem os atestados, todo o histórico médico, para ver o que ocorria. Então, às vezes, ali você já tem evidências, olha, não tem relação nenhuma, não tem relação nenhuma com a vida privada, e só com o trabalho. Então, fica mais evidente. E as ausências injustificadas, que é quando não tem apresentação de atestado médico. Aqui também é muito importante chegar a conversar com o gestor. Falar, quando você tem um atestado indicando ali, por exemplo, ansiedade, está claro. Quando ele começa a faltar e não justifica, você tem mais dificuldade de identificar, de saber o que está acontecendo. Então, por isso que, como a Paula comentou, é importante você chegar, conversar com o gestor, com a equipe, tentar entender o que está acontecendo para traçar ali o perfil daquele empregado e por que ele está se ausentando, que pode ser sim um sinal indicativo de que ele está sofrendo assédio. Outro, queda de desempenho, né? Então, o monitoramento do desempenho, né, e da produtividade do empregado, ele é muito importante, mas é claro que ele também tem que ser comparado, né, cotejado com aquilo que você está demandando, né, com a periodicidade. Então, não basta você traçar uma meta e ele não atingiu a meta, você lá, não, o desempenho está ruim, não. Às vezes o desempenho está ruim por outras razões, uma questão de mercado, ou uma questão de alta demanda, baixa demanda, né, uma questão sazonal. Então, é importante, a queda de desempenho é um indicativo importante, mas você tem que analisar com muito detalhadamente, porque não é uma baixa produtividade, uma queda de desempenho que vai configurar também um assédio moral. Então, ali alguns denominadores comuns, né, para você analisar a questão de queda de desempenho, que é a delimitação do período monitorado, enfim. Você tem que ter sempre um cenário mais abrangente, né, para ver se aquela queda de desempenho está relacionada somente ao trabalho ou se tem alguma causa adicional que esteja causando aquilo, né? Por exemplo, um assédio. Isolamento e desmotivação. Quando o empregado ele começa a participar menos na interação do dia a dia, né? Ter aquele cafezinho ali na copa, tu vai tomar um café, ele está sempre lá
na mesa dele, ele não participa, ele mal cumprimenta as pessoas quando chega, no dia a dia, ele não participa dos almoços, de um happy hour, enfim. Ele passa a ir para o escritório, senta, trabalha, levanta e vai embora. Ele não tem interação com os demais colegas. E a desmotivação, né? Quando ele, além de reduzir, né, o engajamento dele com os outros empregados, ele passa a participar, por exemplo, só de atividades obrigatórias, né? Então, vai ter um evento que é opcional para um curso, alguma coisa nesse sentido, e ele nunca vai. É obrigatório, eu vou, vai lá, senta, participa e pronto. Ele não interage, né, com a equipe. E aqui os sinais na equipe, né? Clima tenso, hostil, né? Quando você tem uma liderança muito autoritária, né, muito hostil, você começa a criar um clima ruim entre a equipe, né, entre os empregados daquela equipe e, consequentemente, na produção, né, deles, no desempenho. Alta rotatividade, esse é um sinal clássico, né? Claro, muitas vezes a alta rotatividade nem é decorrente da equipe, de problemas da equipe, né? Às vezes é uma questão do mercado, enfim, é uma reestruturação, mas alta rotatividade em determinados setores muitas vezes acende um sinal de alerta, né? No RH, pô, ninguém para naquela área, né? Ninguém para com aquele gestor, ninguém para naquele setor, enfim, é uma rotatividade muito grande. Então, alguma coisa pode estar errada ali, então é importante analisar. E denúncias recorrentes, né? Havendo denúncias, é importante você analisar, eu tenho 12 denúncias ao ano, 9 denúncias são sempre daquela área e as outras são desmembradas entre outras áreas. Alguma coisa pode ser que não esteja bem naquela área, então é importante você acompanhar, né, essas denúncias. Para o agressor, né, qual é a consequência? Aqui a gente não está falando mais de sinais. Uma vez havendo uma denúncia, a empresa investigou, chegou à conclusão de que, de fato, aquele gestor ou aquele outro empregado, ele está agindo de forma agressiva em relação ao ofendido, né, ao denunciante. Você tem as alternativas de aplicar uma penalidade para tentar obstar para que aquilo não ocorra mais. Por outro lado, a empresa também está demonstrando que ela está agindo, né, para que aquilo pare de ocorrer, porque é importante a empresa tomar atitude, e vai sempre depender do grau, né, a gravidade do ato ou dos atos, se ele é reincidente ou não, tal, podendo chegar até uma demissão, né, que pode ser até por justa causa, dependendo da situação. Para a empresa, prejuízo à imagem institucional, isso é óbvio, né? Eu até cito ali que tem alguns sites, né, o Glassdoor, eles, apesar de serem canais informais, eles são muito utilizados, né? Hoje em dia, muitos candidatos vão lá, procuram o nome da empresa, deixa eu ver como é que é trabalhar lá, o que o pessoal fala, é impressionante. Inclusive, em ações judiciais, eu já tenho visto os autores da ação apresentando print do Glassdoor, mostra, olha, como eu tenho razão, eu estou alegando aqui que o meu trabalho era excessivo, olha o que todo mundo fala lá, né, da empresa. Então, a imagem institucional da empresa pode ficar prejudicada. Inclusive, o candidato já olhou lá, não vou seguir, não vou trabalhar aí, não vou seguir com esse processo de recrutamento. E a responsabilidade objetiva, né, que é quando a empresa, como eu falei, a empresa ela tem obrigação de zelar pelo ambiente saudável. Isso não é uma opção, é uma obrigação. Então, ela tem que identificar, uma vez identificada, ela tem que resolver. Quando a empresa ela é omissa, quando ela simplesmente não foi diligente o suficiente, ela tem algumas consequências. Uma delas, por exemplo, é uma justa causa, né? O empregado ele também pode
terminar o contrato por justa causa da empresa. Então, é quando a empresa comete uma falta grave, digamos assim. O empregado pode rescindir o contrato e, consequentemente, ele pode também pedir uma indenização por danos morais ou até materiais, embora não tenha colocado ali, mas muitas vezes ele comprova que, em razão da doença que está relacionada ao trabalho, ele teve despesas excepcionais e tal, ele pode, inclusive, cobrar se isso for comprovado. Acho que quando se chegar nesse estágio, né, de ir para o judiciário, a gente, como empresa, ter, por exemplo, feedback, avaliação de desempenho, tudo muito bem documentado, para poder ter subsídio em uma faturação, né? Então, de feedback, então, assim, treinamento de feedback, como falar, né? Então, é papel da empresa, né? Ter esses documentos, orientar os seus gestores para que a gente, se chegar nesse estágio, termos mais né, documentação para apoiar essa ação, se for o caso. Aqui eu já mencionei, né, que é a rescisão direta, que é quando o empregado judicialmente pede a rescisão do contrato pela justa causa do empregador. Aqui o reconhecimento de dano existencial e moral, aqui é um ponto importante também. O que é o dano existencial? É quando o empregado ele fica privado do convívio familiar e social. Aqui ocorre muito quando você tem um excesso de jornada, né? O que a gente sabe que é muito comum. Então, o excesso de jornada, quando o empregado ele trabalha 12, 14, 16 horas por dia, de segunda a sexta, de segunda a segunda, enfim, isso tem sido também muito constante. A gente tem visto muitas ações envolvendo esse pedido e, consequentemente, gera também um dano moral para ele, pelo fato de ele ficar privado da sua convivência, enfim, familiar e social. Os valores de indenizações por danos morais, eles têm crescido consideravelmente. É claro aqui que o juiz, quando ele vai dar uma decisão, ele leva em consideração vários fatores, né? A gravidade, o tamanho da empresa, porque não adianta ele... Porque a ideia da indenização é, se por um lado você satisfazer o ofendido, por outro, é você dar um recado para ele falar, olha, isso não ocorra mais. Então, é claro que esses valores vão variar de acordo com o porte da empresa, né? Então, uma empresa de pequeno porte não justificaria você cobrar uma indenização muito alta, porque talvez ele nem consiga pagar. Como uma empresa muito grande, uma indenização muito pequena não vai ter o caráter punitivo, né? Não vai punir a empresa. Ela vai continuar fazendo. O risco de estabilidade em caso de adoecimento comprovado, isso também tem ocorrido bastante, principalmente por causa do burnout. Por quê? Quando o empregado ele é acometido por uma doença relacionada ao trabalho, ou seja, ele consegue comprovar que ele ficou doente por causa do trabalho, e ele se afasta do trabalho e ele recebe um benefício da Previdência Social reconhecendo esse nexo, né, entre o trabalho e a doença. Quando ele retorna, né, quando ele tem a alta previdenciária, ele tem uma estabilidade de 12 meses de trabalho, né, que é o benefício do INSS que é o B91. Então, se é configurado que a doença foi ocasionada pelo trabalho, ele vai ter uma estabilidade no emprego de 12 meses. E aqui, aqui eu mencionei a tolerância zero à opção da empresa, porque a empresa ela tem que, como a Paula comentou, ela tem que zelar e ela tem que ter subsídios e comprovar que sempre adotou todas as medidas ali preventivas, seja com políticas claras, treinamentos e etc., canais de compliance, investigações, enfim, isso é muito importante também. Isso contribui só com o reconhecimento da decisão indireta. Nós tivemos um caso onde a pessoa estava de licença maternidade, voltou, e nós estávamos remontando o escritório. E ela foi colocada numa mesa que não era a original dela, mas era uma mesa, um ambiente aberto, né? E ela pediu a decisão indireta porque ela não estava no local adequado. E a gente teve que comprovar que a empresa era aberta, que todos os funcionários
estavam nesse ambiente. Ela falou, a minha mesa era perto do banheiro. Eu voltei, me deixaram isolada perto do banheiro. Essas foram as palavras da colaboradora. E aí a empresa, no caso, o pessoal olhava a empresa, mas a gente teve todo o cuidado, né, de mostrar que não, que é um ambiente, que a gente tem um esquema híbrido, e, né, que a gente preza por um ambiente de trabalho eficiente, né, e saudável. Os detalhes que, né, no dia a dia, né, você pensa e não, acho que não é nada mais. Nada se sentiu assim. Mencionei também no código de ética e conduta claro e acessível, né? Todos têm que ter acesso, tem que ser uma linguagem clara, não adianta botar juridiquês, citar legislação, o empregado tem que ler e entender, né? Seja um gestor, seja qualquer outro empregado, ele tem que entender o que ele tem que seguir, quais são as regras e quais são as consequências, que é muito importante também. Treinamento de lideranças, até estava conversando com a Paula antes, né, os treinamentos eles têm que ser sempre voltados para o nível hierárquico, né? Então, se você faz um treinamento, uma fábrica, para o pessoal lá da produção, um treinamento, uma linguagem diferente do que do gerente, enfim, você tem que ter treinamentos específicos, periódicos, né? E bem claros, objetivos e atendendo aquela população, né, para quem está falando. Canal de denúncia seguro e confiável, isso é importantíssimo, né? Você tem que ter um canal onde o empregado se sinta seguro de fazer a denúncia anônima, né? Não vai ser aberto para todos, exceto para aqueles que vão investigar, né? Se de fato aquilo está ocorrendo. Uma investigação séria e parcial, né? Ela tem que ser muito cautelosa, você não pode expor ninguém, você não pode retaliar ninguém, então, principalmente quem fez a denúncia, né? Ninguém pode retaliar, então a investigação muitas vezes ocorre até, às vezes, dependendo da gravidade, né, das pessoas envolvidas, até terceiriza esse trabalho, contratam um escritório, olha, se acontecer isso, eu quero que você conduza, porque está envolvendo um alto cargo aqui dentro enfim, para que ela seja imparcial, eu prefiro que não seja conduzida internamente. Ações afirmativas de escuta e acolhimento, acho que o Paulo depois pode falar melhor, né? Os comitês de saúde mental, benefícios que você pode dar para o empregado para que ele faça cursos, atividades, enfim, isso também é muito importante. Falar um pouquinho aqui, né? A gente fala muito que brincadeira não é assédio. Muito falam, não, brincar não é assédio, né? Mas isso não é verdade, né? Se você humilha, você constrange, sim. Então, muitas vezes a brincadeira parece inofensiva, né? Eu tive um caso recente que era um grupo de WhatsApp de uma equipe e eles alguém teve a brilhante ideia de pegar fotos, né? E fazer brincadeira, botava o rosto de algum personagem, fazer uns memes assim, inclusive o gestor participava do grupo, nada fez, e algumas pessoas se sentiam ofendidas, mas pô, eu estou num grupo aqui entre 12 e 15 pessoas, se eu falar que não gostei, você é mal visto, você é mal visto, esse aí não sabe brincar, né, não sei o quê. E isso aí acabou depois gerando, foram 3 ou 4 ações dessas pessoas que eles sobreviveram aquilo em quase 2 anos. Então, era brincadeira, piadinha e tal. E o gestor ali no meio. E aí, quando a empresa foi se defender, o próprio juiz falou, mas o grupo, inclusive, tinha o próprio gestor que tinha obrigação de evitar que isso acontecesse e tal. Ele não brincava, mas ele era o mesmo, não falava nada. Então, foi um caso típico assim, da brincadeira que pode constranger. Outros não se importavam. Então, você tem que ter muito cuidado, né, com isso. Só o chefe pode assediar? Não. Né? Ele pode vir de baixo para cima, pode vir de um colega seu, né, um par. Então, essa história de, não, se ele não é, hierarquicamente, não está acima de mim, não é assédio. Né? Pode ocorrer. Precisa de testemunha? Nos casos, né, quando ele é judicializado, geralmente tem testemunhas envolvidas e tal, mas
podem ter provas documentais, podem ter outras provas que corroboram, né, o assédio sofrido pelo empregado. A Regis, Brasil, trouxe aqui algumas informações para a gente vai contribuir, complementando o que o Marcos falou. Eu fui da representante da Regis, a Regis é uma empresa francesa, né, de engenharia consultiva, né, então a gente faz tudo que é relacionado à infraestrutura, né, mobilidade, cidades inteligentes, meio ambiente, ferrovia, rodovia, pontes, né, mas na consultoria desses serviços, não na construção, né, e também projetos, como aí associado à Câmara. Trouxe também um pouquinho dos nossos valores, né? O Marcos aí falou bastante dos nossos códigos de ética, né? Integridade, né? Prezando ali uma empresa humana, responsável e criativa, né? E eu vou abordar um pouquinho mais ali à frente do nosso programa de compliance. E aqui um pouquinho também de números, né? Nós somos uma empresa de 1,9 bilhões de euros, né? Temos aí quase 20 mil, dá hoje 20 mil colaboradores no mundo. Aqui no Brasil, temos 1.000 pessoas, né? E estamos crescendo aí nos últimos anos e o plano estratégico da empresa é dobrar de tamanho até 2021. Aqui um pouquinho de números, né, do assédio no Brasil, que acho que vem, como o Marcos bem colocou, vem aumentando muito, né? Então, 23% sofreram algum tipo de assédio, né? Tem um número grande de mulheres, principalmente, ali, um pouquinho mais de assédio sexual, né? 25% tem medo, né, de denunciar, né? Então, às vezes, muitas coisas estão acontecendo, essa pessoa mesmo tem um canal de denúncia e comitês, né, e pessoas na companhia disponíveis para escutá-los, não fazem. Fazem porque tem medo de retaliação, né? Então, cabe a gente ter um ambiente, né, que promova essa abertura mesmo, tá? E um pouquinho mais de 52 mil casos de ações judiciais que vem aumentando ali cada ano, né? Aqui você já abordou um pouquinho da lei, né? Mas é importante ter ali a comissão interna na CIPA, né? Agora complementando a comissão de assédio também dentro da empresa, tá? A gente tem a obrigação de ter um acompanhamento, de ouvi-los, ter isso não só no papel, né? Ser ativo mesmo no dia a dia da empresa. Aqui o Marcos já passou, então vou até pular, mas a gente tem, você colocou bastante no Marcos de sobrecarga, isolamento. Acho que ali na realidade da EGIS, né, tem bastante isolamento, né, vamos colocar assim, em todos os casos que tivemos. Tem bastante de fofocas ali, e comportamento, né, forma de falar, né. A gente tem comportamento, né, normalmente, a pessoa ela nunca teve a intenção de falar, né? De falar daquela forma, mas ela foi entendida daquela forma, né? Então, não é como você fala, é como a pessoa entende, né? Então, normalmente, quando você faz a investigação, mas eu não tive intenção, eu estava brincando, eu, né, estava num ambiente descontraído. Mas tem que tomar muito cuidado com as palavras, né? Até incentivo, né, a ter treinamentos de comunicação, porque a comunicação é uma ferramenta ali muito poderosa, então ela pode ir para um lado bom e para um lado muito ruim, né, no dia a dia, tá? Aqui é o polissexual, mas eu não vou passar, mas é também um tema grande dentro dos casos que a gente tem de assédios, tem uma parte bem grande de caráter sexual, tá?
E aqui fala, não é só contato físico, né? Então, são expressões, situações, né? Gestos, né? Isso também caracteriza. Aqui ele fala, acho que é importante, né? Que o Marcos frisou bem, por conta do trabalho, não precisa ser no trabalho, né? Então, a gente tem, por exemplo, equipes de campo que estão fora do trabalho, né? Nos percursos, da carona, né? Então, tudo isso faz parte do ambiente, né? Você pode ter, sim, e normalmente acontece nesses contextos, no café, no happy hour, né? Fora ali do dia a dia, né? Não na mesa de trabalho, vamos colocar assim, né? Então, a gente tem que prezar tudo isso, eu acho que, e aí o treinamento, né, eu acho que é o essencial para que as pessoas, primeiro, tenham uma consciência do que é, porque é um tema muito novo, né? Eu vou falar um pouquinho aqui. A gente, há 3 anos que implementou o sistema, programa de compliance da empresa. Dentro desse programa tem os treinamentos de assédio, né? Então, a partir disso que a gente começou a escutar mesmo. E aí vir à tona o que estava acontecendo. E aí a gente agora vai apresentar como é que a gente faz esse acompanhamento dentro do ambiente, tá? Aqui, né, a vítima, hoje, né, ela pode, tem vários meios que ela pode se comunicar, né? Então, ela pode através da CIPA ou ali do seu superior hierárquico, né? Olha, está acontecendo isso, quero ajuda, entender, né? Buscar ajuda com algum amigo. Ela tem, normalmente ela tem áudios, WhatsApps e bilhetes ou coisas, né, do que está acontecendo como prova. E dentro do canal de denúncia, quando a gente começa a investigação, a gente vai pedir as provas, né, porque a gente tem que fazer a investigação com base nos fatos, né, não só em, vamos dizer, fofocas, né. E tem o canal de denúncia da empresa, né, então a Aegis tem o canal de denúncia. Você pode colocar anônimo ou não, né? Aí você que escolhe, e você coloca e relata. Ele vai para a França, onde ele é classificado o tipo de denúncia. Então, todas as denúncias relacionadas a comportamentos voltam para mim. Eu sou diretora, mas eu sou presidente de ética do grupo, né? Então, volta para mim com os temas relacionados a RH, a comportamento. E o gerente de compliance faz a outra parte, quando tem corrupção, conflito de interesse, fica mais com essa parte, tá? Eu faço a investigação, né? Começo a investigação, a Thalita está aqui, ela da minha equipe está começando aqui na área também, me ajudando. A gente faz a investigação com o denunciante, ouve outras pessoas sempre, aí pega as provas, né? Faz todas as análises. Eu mando de volta para a França um relatório dentro do nosso canal. Eles validam se eu estou no caminho certo, até porque, né, não posso eu ou duas pessoas tomarem decisões sozinhos, vamos colocar assim, né? Eles validam, ó, vai por esse lado, vai por esse, e tem sempre um plano de remediação. Então, você tem a ação que você vai tomar, seja ela que pode até chegar, né, a justa causa, né, ou uma advertência, ou só uma conversa, dependendo do caso, e um plano de remediação. Então, o que a empresa vai fazer para evitar acontecer novamente, né? Então, você vai falar com o gestor, você vai fazer um treinamento, você vai ter sempre tem que ter um plano da empresa para evitar acontecer novamente, depende da situação, tá? Então, o programa de compliance é bem robusto, ele tem ali, né, como objetivo oferecer apoio, né, a todos os funcionários, e ter essa confidencialidade que é muito importante, né? Pessoas precisam se sentir confiantes que o canal funcione, porque não adianta, né, ele colocar lá ou não tem resposta, ou a empresa não fez nada, e a imagem da empresa, né? O colaborador também. Então, para que eu vou denunciar se a minha amiga fez e não aconteceu nada, né? Então, a gente tem esse cuidado, né? Você consegue, pelo canal, mandar de volta para a pessoa uma resposta, né? Quando é anônima, mas quando normalmente é aberto, aí você dá o retorno, né? Você sempre comprova que é confidencial, que só ela está sendo
sabe, do assunto, não é para falar para o seu chefe, não é para falar para ninguém que a gente vai seguir com a investigação confidencial, tá? E aí, a abordagem, né, do compliance, né? Então, criar essa cultura de integridade, né? Então, essa integridade ética, seja com a nossa ajuda do jurídico, né, em todos os nossos códigos, seja com os clientes, a gente tem parceiros grandes, pequenos, então todos assinam o nosso código de ética e integridade, porque, eu acho que como o Marcos falou, né, não é não só necessariamente dentro da empresa, a gente pode estar falando de um terceiro com um funcionário nosso, a gente pode estar falando de vários players no mercado, né? Então, a importância de ter o código, assinar o código e não só assinar, é vivenciar o código, né? Você está sendo ético? Você está cumprindo? Você está respeitando as regras da empresa? Né? E a parte toda de credibilidade, né? Então, além disso, nós temos ali um comitê de ética e compliance, que faz parte o gerente de compliance, o presidente da empresa, então ele sabe dos casos, então ele está também atento, não abrimos os nomes, mas assim, os indicadores, né? Olha, esse ano, esse semestre tivemos tanto, as ações foram essas, né? Você não abre quem foi, mas você abre os indicadores, porque é importante até para eles saberem o que está acontecendo dentro da organização. O que eu acho que poderia também contribuir, dentro da área de compliance, a área de compliance, o ano passado, ela foi separada da nossa matriz. Então, hoje, ela reporta para a França. Ela não reporta mais para o Brasil. Até porque, para ela ter essa isenção. Então, se, por exemplo, né, se um diretor, um presidente tem algum problema, ele vai ter o respaldo do corporativo das ações. Então, isso foi uma mudança que foi feita em janeiro de 24. Então, a gente tem ali só um pouquinho, né, além dos treinamentos, a gente faz também o canal de denúncia, monta os controles, todas as políticas e os procedimentos que a empresa tem dentro do programa de ética e compliance. Tá? A tolerância é zero, né? Então, a gente tem isso como meta do grupo, né? Qualquer tema, né, relacionado à ética, e aí, incluindo o assédio aqui, no caso, hoje, né, especificamente. E o que a gente tem que fazer, né, como em funcionários de uma empresa, né? Nós temos que ser embaixadores do compliance, né? Então, não é somente você trabalhar. Se você ver uma situação também que está acontecendo, você pode ir no site, no canal de denúncia, e denunciar. Anônimo. Estou vendo que tal pessoa está sofrendo um assédio. E aí começa uma investigação. Então, acho que cabe aqui acho que a minha dica é todos nós temos que ser embaixadores dessa cultura, né? Senão não tem ação, né? Então, cabe a responsabilidade de cada um. Você ter o conhecimento do que é a política e a ação de você poder melhorar isso, né? E daí vem os canais novamente, né? O canal de denúncia, e todos os códigos e políticas que a gente tem hoje em dia. A gente coloca que a primeira linha são os colaboradores, a segunda linha é o departamento de ética e compliance, e nós também temos as auditorias internas, né, que checa tudo que a gente faz, né? Então, inclusive, ISO de compliance, que é feito pela uma certificação que chama Eurocompliance, que é da Europa, onde a IGIS participa, e nós participamos como Brasil, né, dessa auditoria, né, certificando que o nosso programa de compliance é efetivo e atende às normas ali exigidas pela ISO. Tá? Acho que era isso. E perguntas, várias marcas que a comunidade. Abrir para as perguntas. Tem alguma pergunta online? Theo? Bem, em primeiro lugar, a gente vai agradecer essa palestra super rica.
que o Marcos e a Paola nos trouxeram com um assunto tão importante. E então vamos abrir para perguntas, quem tiver perguntas aqui presencial, e se tiver online, então. Alguém disposto a questionar os palestrantes? Eu tenho uma pergunta aqui para a Emilisa. Vocês têm percebido, ao longo desses últimos 10 anos, uma elevação da consciência sobre assédio moral? Ou é ainda um assunto que tem sido dado pouca atenção? Excelente pergunta, Sara. Eu tenho visto, sim, mencionei, né, mudou muito os clientes com quem eu já trabalhei em assuntos relacionados a assédio, seja moral, assédio sexual. A mentalidade mudou, né, as políticas, a percepção, as ações das empresas. E eu acho que os próprios colaboradores, eles já têm ciência do que é. Muitas vezes, né, eu estava conversando com a Paola, ela às vezes ia fazer um treinamento e ela percebia que algumas pessoas, quando ela começava a falar, isso acontece comigo, né? A pessoa muitas vezes sofria e ela não sabia. Então, eu acho que até o que mostra essa evolução e o que está também desencadeando no aumento do número de ações, né? Porque hoje as pessoas sabem que sofrem, sabem que estão sofrendo e acabam depois judicializando quando a empresa não toma as medidas cabíveis. Mas a minha percepção é de que, sim, nos últimos 10 anos, 15 anos, as empresas, de uma forma geral, estão atentas a isso, estão evoluindo a mentalidade das pessoas. Então, assim, as pessoas mais novas que estão entrando agora já entram em muitas dessas ideias, sabem o que é certo, o que é errado, o que não é, o que é assédio, o que antes não era, hoje é. Então, eu acho que isso tem evoluído bastante. Eu acho, até apesar do nosso programa ter 3 anos, né? Mas até no último ano, o número de investigações e a consciência da pessoa. Então, eu comentei com o Marcos no intervalo, uma pessoa participou do treinamento e aí ela percebeu o que estava acontecendo com ela. Ela demorou para eu colocar no canal, mas ela falou, não, vou colocar porque eu estou sofrendo isso, não quero, está me fazendo mal, né? E aí ela colocou, mas aí eu perguntei como você participou do treinamento? Ela falou, sim, foi através de um treinamento que eu identifiquei que eu estava sofrendo. Então, acho que a importância do treinamento. Eu acho que as empresas ainda deveriam fazer mais, né? Acho que não só no legis, mas assim, no mercado, né? Eu acho que não é um tema que todo mundo fala, não é um tema que tem treinamentos recorrentes, né? Agora, com a mudança, né, de ter a comissão de saúde, acredito que foi bom, que vai ser um caminho para que todo mundo possa dar esse foco, né? Bem, então vamos fazer uma questão. Vamos para o presencial primeiro, depois a gente faz a do online. Obrigada. Primeiro, bom dia, obrigada, parece que foi ótimo. Meu nome é Carolina, eu trabalho na Gerimex, que é uma multinacional francesa, com sede na França, também em Lyon. O nosso programa é muito parecido com o que a Paula falou, então a gente também tem essa estrutura de reporte para a França. Mas a minha pergunta, até dando continuidade ao que vocês falaram, né, que muitas vezes a pessoa demora a identificar que ela está sofrendo um assédio, mas como que a gente também pode proteger a empresa? Porque, vamos dar um exemplo, né? A pessoa demorou para perceber e aí quando ela denuncia, a gente age rapidamente, então é iniciada uma investigação, pessoas são ouvidas, a empresa toma a ação, né? Então demite aquele funcionário e aí quando a pessoa sai, ela judicializa e diz que sofreu burnout, que tem atestados, e aí ainda que você comprove, poxa, mas a gente agiu rapidamente, mas
muitas vezes para a justiça isso não é suficiente. Então, assim, o que a empresa pode fazer também, né? Porque agir rapidamente não é suficiente. O que a empresa pode fazer, na opinião de vocês? Na verdade, são 3 perguntas, né? Não tem? Bom, até o momento talvez ela tenha agido, talvez já tenham ocorrido sinais anteriores, que até se mencionou do burnout. Burnout, se você for fazer uma pesquisa no histórico médico do empregado, você provavelmente vai ter afastamentos do empregado, justificados ou não, né? Quando é justificado é mais fácil, porque pelo CID você consegue saber a razão, mas injustificados, né? Você vai lá, conversa com o gestor. Então, claro, pode ter exceções, mas quando chega ao ponto dele fazer a denúncia, ainda que tenha ocorrido 6, 12 meses anteriormente, se a empresa agiu rapidamente, eu entendo que, no caso de judicializar, ela vai ter bons argumentos para se defender, né? É claro que a empresa também não pode dizer, eu nunca soube de nada, né? Nunca percebi. Se de fato foi algo velado, né? Foi algo silencioso, muitas vezes é difícil você identificar. E você só identifica quando ela faz a denúncia. Mas é importante, assim, para questões relacionadas à defesa, né? No caso de judicialização, até a Paula comentou isso, é importante você ter evidências, você tem políticas, você faz treinamentos, você tem um canal de denúncia seguro, né, para ela, eu nunca fiz, porque eu não tinha certeza se seria anônimo, se eu seria retaliada por conta disso, se haveria uma investigação. Então, se você tem prova de tudo isso e você tem prova de que você agiu rapidamente, né, seja para minimizar ou até evitar que aquilo continue, eu entendo que você tem, sim, bons argumentos de defesa, mas é importante ter sempre esse acompanhamento prévio, porque às vezes os sinais é o desempenho dele, que, cara, um excelente empregado, vendia tanto e ele começou a cair a produção dele. O que está acontecendo? É uma questão particular, uma questão interna? Olha, ele começou a se ausentar com frequência, ele começou a ter atitudes incompatíveis aqui dentro do ambiente de trabalho. Então, isso tudo são sinais que você já pode identificar antes mesmo dele fazer uma denúncia, né? A denúncia pode ser ali, para você ter certeza de que aquilo estava ocorrendo. Em relação aos feedbacks, Paola, esses feedbacks que vocês fazem são feedbacks abertos ou são feedbacks confidenciais? Porque lá na GEL a gente tem adotado feedback, a avaliação 180, que permite que o avaliado saiba quem o avaliou. E aí você tem essa facilidade de andar com a pessoa. O que você acha isso? Por que eu não estou te entendendo bem? O que eu posso fazer para melhorar? Mas, em alguns casos, quando a gente suspeita de algum tipo de assédio, um comportamento inadequado, a gente refaz essa avaliação de forma anônima. Eu queria saber como é que A gente trabalha confidencial, né? É uma informação, né, do RH, para que a gente possa ter os argumentos para agir e reforçar o tipo de feedback, né? Se ele vai ser esse 360, se ele vai ser subordinado no dia a dia da sua performance, né? Então, a forma do feedback, né? Tem que ser, que a gente tem a Oscar lá, não sei se vocês já ouviram falar, né? Depois eu até posso compartilhar, que aí tem que ter os fatos, as consequências, o que você está fazendo, e temporal. Então, não adianta você dar um feedback que aconteceu um ano depois. Não, o feedback que eles falam é tão quentinho. Aconteceu, você chama e fala, porque vai ser mais efetivo. Então, acho que o treinamento do feedback, aí não só para gestores, para a empresa como um todo, eu reforçaria esse ponto, mas trata sempre de confidencial. minha última pergunta é relacionada a problemas pessoais. Eu não sei se vocês já tiveram esse caso, mas assim, eu percebo que algumas pessoas, e é claro que eu não sou médica, a gente não tem essa confirmação, mas vou dar um exemplo, uma funcionária que se separou do marido, e aí saiu de casa, e aí ela ia casar, e aí está morando junto, aí tiver que separar, começou a cair o rendimento dela, e aí começou a ter diversos problemas com a equipe,
e aí sai da empresa e entra com a questão de burnout. E assim, é muito nítido, né? Pelo menos parece, para quem está de fora, que isso decorreu de um problema pessoal dela, e não relacionado à empresa. Só que, infelizmente, a empresa não tem como comprovar isso. Então, assim, queria saber se vocês têm alguma sugestão, se vocês já... Então, isso é bem comum, muito comum. Tem um caso recente agora parecido, por questões pessoais. A empresa nunca tinha apresentado atestados de afastamento e tal. Entrou com uma ação, montou uma versão, né, que não é verdadeira, mas a empresa, ela começou a buscar algumas informações no histórico médico dela, de exames periódicos e tal, e ela identificou o uso de determinados medicamentos, que ela própria informava, que na elaboração da defesa, né, você conversa já, porque vai ter uma perícia médica, né, no processo, a gente vai determinar, então a gente já conversava antes para entender, olha, isso aqui pode ser, o que a gente pode utilizar, porque a gente tem conhecimento, ela sempre expôs. Nesse caso específico, há mensagens, né, além de conversas, vão ter testemunhos, vão dizer tudo isso, olha, ela ocorreu isso, ela queria ir para outro país, tem toda uma história, tem pessoas que vão confirmar, tem alguns poucos documentos, porque isso não era muito documentado, mas, além de tudo, ela já tinha alguns problemas relacionados à depressão anteriores, inclusive à entrada na empresa. Então, foram olhar lá no exame admissional dela, tinha informações de utilização de medicamentos. Então, a gente conversou com o médico e falou, olha, tudo indica que ela já tinha um quadro de depressão antes. Não quer dizer que a empresa não possa ter contribuído, mas a gente colheu todos esses tipos de informações, né? Inclusive apresentamos vários documentos de forma confidencial no processo, que envolve né, esse sigilo médico e tal, mas na perícia médica, quando o juiz determinar, o nosso assistente vai chamar, olha, a situação ele vai acompanhar, olha, é isso. Nesse caso específico, a gente até tem prova testemunhal e documental também, mas muitas vezes você não tem, né? Disseram que ela ia se casar e não se casou, e aí ela teve vários outros problemas e está interferindo diretamente no trabalho. Então, a prova testemunhal, nesses casos, também é muito importante. Então, enfim, é tentar documentar da melhor forma possível, mas no histórico médico, todo documento médico, todo atestado, então sempre que você vai fazer você vai passar para os seus advogados fazer uma defesa, isso pode, às vezes, parecer que não é relevante, mas, às vezes, tem uma pequena informação ali que um médico vai olhar e falar, olha, peraí, esse medicamento aqui, esse exame, esse afastamento aqui não é por nada, né? Alguma coisa tem. Então, ele vai investigar, e aí, numa instrução, né, processual, vai ter uma perícia médica, você vai ter testemunhos e tal. E aí você tenta construir um conjunto para comprovar essa situação. Acho que ter esse indicador, né, do absenteísmo, né, ter isso mais perto, vamos colocar assim, né, esse é mensal, lá nós fazemos trimestral, mas assim, não só fazer indicador, o que está acontecendo, né, ou oferecer em canais, né, tem empresas que têm aquele programa EPA, né, Employee Assistance Program, tem psicoterapia, não sei, né, aí vendo opções que a empresa pode oferecer para que o funcionário esteja assistido, né, de uma forma, porque você não pode ter, no limite, você não pode entrar questionando, né, na vida pessoal dele, nem por que ele está com aquele sítio, né. Então, acho que é mais na empresa comentando o que ela está te oferecendo para que você, em caso de problema, né, de saúde mental, você possa se tratar, né. Então, acho que é mais por esse lado, né, para a empresa ter esse olhar. É difícil, né? Você consegue entrar. Vamos começar então pelas perguntas online. Com a inclusão do risco dos riscos psicossociais pela NR01,
é possível prever como ocorrerá a atuação do Ministério Público e fiscalização das empresas? Bom, essa alteração, né, é super recente, eu acredito que você já deu um tapar, acho que pode ser até um tema legal de debate mais para frente. Uma alteração uma alteração significativa da norma regulamentadora número 1 do Ministério do Trabalho, que obriga as empresas, a partir do final de maio, acho que entra em vigor a partir do dia 26, né, 26 de maio, as empresas vão ter que relatar no PGR, né, que é o antigo PPRA, os riscos psicossociais. Então, a pergunta fala do Ministério Público, né, do Trabalho, Ministério do Trabalho, Ministério do Trabalho. Então, eu vou até traçar aqui um paralelo, né? A gente teve, há um ano atrás, a alteração teve a questão do relatório, né, de transparência, e ele passou a ser obrigatório, o primeiro foi em março do ano passado, em março, e nesse primeiro ano eu até tive alguns contatos com o Ministério do Trabalho por outras questões, e esse tema veio à tona. Então, assim, no primeiro ano, eles faziam mais uma fiscalização, educando mesmo, olha, tem que relatar, é obrigatório e tal. Então, eu acho que, e passado um ano, segundo, né, eu tive informações que eles vão começar uma fiscalização agora no meio do ano, mais frequente, sobre a questão da igualdade, né, do relatório e tal. Na verdade, eles vão começar a fiscalizar, porque até onde eu sei, eles não estavam fiscalizando. Eu acho que a NR1, essa alteração, ela ainda traz muitas dúvidas, né, para as empresas. Tem algumas associações, confederações que, inclusive, estão pleiteando, né, o adiamento do início da vigência, até que tudo se torne mais claro, fique mais uma vez, como a gente falou, a gente tem os conceitos, mas para materializar, o que é colocar no PGR os riscos psicossociais, o que fazer, o que eu tenho que... Então, às vezes, eu tenho prestado algumas consultorias para algumas empresas sobre isso, e elas têm, assim, são dúvidas das mais diversas, são super diversificadas sobre esse tema. Mas eu acredito que o Ministério do Trabalho, nesse início, ele não vai ter uma fiscalização sobre o tema. Eu acho que vai demorar um pouco, até para as empresas se adaptarem, para reverem seus PGRs, aquelas que ainda não iniciaram, mas já deveriam iniciar, até para pelo menos já ter essa previsão a partir de maio. Mas eu acredito que vai demorar alguns meses, talvez um ano, como ocorreu agora em relação ao relatório de igualdade salarial, talvez para o Ministério começar assim a atuar, e aquelas empresas que não estiverem observando a NR começarem a ser autuadas, enfim, com aplicação de multas. Bem, obrigada. Mais uma questão da Paula. Bom dia, obrigada pela palestra. Tenho uma pergunta. Sou diretora empregada da empresa não estatutária e fui nomeada presidente da CIPA. Alguma instrução especial, já que às vezes esses dois papéis se confundem? Não, na verdade, lembrando, né, a CIPA tem representantes dos empregados, né, e do empregador. É importante que a CIPA já trate eu já tenho conhecimento de alguns clientes que a CIPA já está discutindo as questões de riscos psicossociais, mas é importante que isso entre na pauta das reuniões, né, mensais da CIPA, e seja abordado com muito cuidado esse tema, inclusive a própria revisão do PGR. É importante que a CIPA tenha uma participação também, né? Porque é uma comissão que tem que zelar também pela saúde, né, do trabalhador. Então, a minha recomendação é que a CIPA já tenha reuniões, já esteja debatendo o tema, esteja conversando, se tiver serviços do SESMIT, enfim, se tiver alguns serviços, que todos estejam ali coordenados por conta dessas alterações, para que a partir de maio, quando iniciar a vigência,
já esteja adequada às alterações da NR1. Maravilha, mais uma. Bom dia, vocês acreditam que um canal de denúncias tem mais credibilidade para os funcionários quando tratado por empresa terceira? Minha opinião é que depende do tamanho da sua empresa, né? Da estrutura que você tem. Porque se você já tem, a gente tem da França, a gente tem todo o canal, tem uma imparcialidade, tem um comitê, então não vejo, por exemplo, na Aegis, por que terceirizar se a gente tem uma estrutura interna boa. Mas se a sua empresa é pequena, eu acho uma ótima alternativa, até para os funcionários se sentirem mais acolhidos, né? E até falou que alguns escritórios não oferecem esse trabalho. Como a Paula mencionou, principalmente empresas menores, né, às vezes você tem 50, 100 empregados, pode ter uma denúncia ali, a chance de ter alguma solução de outras pessoas, inclusive, terem conhecimento. Então, é muito comum essas empresas terem um canal. Quando a gente está falando de uma subsidiária no Brasil, geralmente o canal vai... Que é um outro ponto também, né? Você não pode ter um canal... Tinha um cliente que tinha um canal em inglês. Mas e se o empregado não tiver proficiência em inglês, como é que ele vai fazer a denúncia? Aí ele manda em português, depois... Aí eu falei, nessa você vai, manda, alguém vai traduzir, vai olhar isso aí, já circulou uma denúncia, pode ser gravíssima. Então, ele foi e botou um canal aí, contratou uma empresa específica aqui no Brasil só para ser o canal em português. Quem quiser fazer em inglês, continua fazendo lá para fora. Então, geralmente, assim como a Paula comentou, vai para fora, né? Quando é uma subsidiária no Brasil, vai para a matriz e lá eles começam a tratar. Aí eu acho que teria necessidade de você terceirizar esse serviço. Agora, uma empresa mais de 100% brasileira, uma empresa pequena, eu acho que aí um canal terceirizado ele traz mais confiança para o empregado fazer a denúncia e que aí depois a investigação transcorra normalmente. Parabéns, a palestra foi excelente, né? E eu gostaria sempre de ter uma dúvida. A falta de denúncia hoje, na opinião de vocês, é mais por desconhecimento que está sendo assediado ou por medo de retaliação? Eu acho que tem um pouco dos dois, né? Então, primeiro, a consciência do que é, e outras ainda não sabem o que é o assédio. Então, como lá na empresa começou há 2 anos, a gente já está identificando e recebendo maiores denúncias, isso é bom, né? Porque a gente está podendo tomar ações corretivas. Então, para mim, é mais conscientização mesmo das pessoas. Eu concordo com a Paula, eu acho que tem um pouco de cada, eu acho que muitos empregados, muitas vezes eles não têm uma confiança de que o canal é um meio seguro. Eu acho que esse é o principal ponto. É um receio de, né, a pessoa não quer, se ela está fazendo denúncia, ela não quer se desligar da empresa, então ela simplesmente se desligar, enfim, por opção. Se ela faz a denúncia, é geralmente porque já está uma situação insustentável e ela quer a minha última chance de aqui permanecer. Mas, por outro lado, né, se eu denunciar, não sei se vai chegar no gestor, se vai chegar no... Enfim, vão me demitir ou vão fazer algum tipo de retaliação. Então, eu vejo muitas vezes, assim, nas investigações que eu já fiz, né, quando a empresa contrata a gente para fazer esse tipo de investigação, quando a gente conversa com o ofendido, o denunciante, ele tem muito medo. Assim, ele já começa, mas o que eu falar aqui, quem está sabendo, ele tem essa preocupação. Então, assim, ele fez com muito receio daquilo se tornar público, mas ele fez porque ele não tinha mais opção, não tinha mais alternativa. Então, eu vejo medo, né, medo de ficar exposto como sendo um grande obstáculo para as denúncias. Eu entendo. Vocês estão trazendo coisas tão ricas, estou encantada com o que vocês estão trazendo.
Eu tenho uma curiosidade. Vocês têm observado essas denúncias olhando uma estrutura organizacional, mais no nível médio? Em que nível vocês têm observado? E a segunda coisa, em tendo uma denúncia e todo esse levantamento, como é que tem sido a reconstrução da postura de por exemplo, um líder assediador? Como tem sido isso? O que tem sido feito? Porque eu entendo que se tem um caso real, uma possibilidade é uma reconstrução da postura da pessoa, em alguns casos até uma demissão. E aí, como é depois, sabe, dessa ocorrência? Eu posso comentar todos os níveis, sabe? Tem desde gerentes, supervisores, funcionários de campo, todos os níveis. Tem um padrão, não. Isso é bom, né? Está abordando toda a população da companhia. As consequências vai depender muito da gravidade e da comprovação, porque às vezes no canal não veio uma denúncia, mas não comprovou que era efetivamente um assédio, talvez o pessoal não, entendeu? Então tem casos que você constrói. Eu acompanho algumas pessoas, por exemplo, você vai fazer um treinamento de comportamentos gerenciais, né? Você vai participar de um outro treinamento de comunicação, e dali a gente coloca 1 mês, 2 meses para acompanhar, e eu como RH, falar com essa pessoa, né? E é sempre um alerta, assim, tem casos que é só uma conversa, tem casos que pode ser uma advertência por escrito também, né? Até a demissão. Depende muito do caso em si, que foi colocado. Mas tem casos também de sucesso, né? Assim, ó, uma pessoa ela aprendeu, conheceu, olha, eu errei, eu não vou fazer mais, como você pode me ajudar, né? Então, acompanhei, fez um treinamento e já passou 1 ano e a gente nunca mais teve problema com essa pessoa. Então, assim, né? Foi um bom caminho de orientação, né? E outros casos também que, não tem jeito, vai sair da empresa. A gente não pode abrir muito, mas tem um pouquinho de tudo, mas eu acho que ter claro as consequências, e quando a gente até assina o código na empresa, a gente assina um termo das consequências de não cumprimento do código. A gente adicionou isso. Então, assim, ele sabe que se não cumprir, pode chegar até ser demitido por justa causa. A claridade, como você falou, né, da todo mundo entender o código e estar ciente do que pode acontecer no não cumprimento. Completando, e os treinamentos, né? Além da clareza, é importante ter os treinamentos periódicos e sempre voltados ali especificamente para determinada população, né? Você está falando com gerentes, gestores, se tratar de uma forma, mas esses treinamentos são muito importantes. Inclusive, depois para a empresa demonstrar que ela sempre teve, não só implementou a política, como ela acompanhou ali a sua aplicação. Nós temos e-learnings em português na nossa integração do novo funcionário presencial de compliance. A cada 2, 3 meses tem os treinamentos de todos os temas. Então, toda reunião de clientes fala sobre compliance, traz os números, né? Assim, olha, nós tivemos tantas denúncias, 50% é de assédio. Até para os gerentes falarem assim, nossa, né? Assim, a gente não abre, mas a conscientização de que funciona para a gente disseminar isso. Porque se você só dá o treinamento e também não dá nenhum retorno do que está sendo feito, pode até cair, né? Acho que você falou, o canal funciona mesmo, né? Então, nossas reuniões a cada 3 meses, a gente mostra os índices de compliance que foi feito, número de treinamento, casos de denúncia, para reforçar mesmo. Acho que é uma mudança na cultura da empresa. Entre os casos de assédio, as reclamações que são reportadas a vocês,
quantas, em percentual aproximado, né, foram realmente caracterizadas como situações de assédio? Eu juntaria, né, de moral com sexual, né? A gente tem, mas foi 60% em todo o estado. É bastante. É, dos casos que normalmente, como nós somos um escritório de advocacia, nós atuamos geralmente quando é um caso que envolve alguém na hierarquia da empresa mais alto, né? Que aí eles preferem tratar de uma forma não interna, né? A gente externaliza o trabalho. Eu diria que, nos últimos casos, 50%. A gente, como eu falei, às vezes muitas vezes não configura o assédio, seja o oral, seja o assédio sexual, mas você vê que houve uma conduta que foi inadequada. Então, muitas vezes ele não resulta, a denúncia não é 100%, muitas vezes até por desconhecimento. Eu já tive casos que houve denúncia de assédio sexual e na investigação constatou-se que não houve, mas é porque a pessoa não tinha conhecimento de que para configurar o assédio sexual tinha que acontecer isso, isso e isso. Mas, ainda assim, a conduta não foi adequada. Então, muitas vezes ele não é 100%, mas é 50%. Olha, aqui não cabe, não houve a configuração, mas ainda assim cabe uma penalidade, porque ele não poderia ter agido dessa forma, falado dessa forma, feito dessa forma. Então, mas, geralmente, acho que 50% dos casos confirma ali 100% a denúncia. Obrigada, Marcos. Mais perguntas? Vocês não estão curiosos? Todo mundo pensando, é um assunto super importante. E que nem eles falaram, é uma coisa que é nova, porque anos anteriores não tinham. Eu tenho mais uma pergunta. Vocês veem uma postura, você que está numa empresa internacional, esta presença de denúncias de assédio moral, ela é maior no nosso país ou isso está acontecendo mundialmente mais ou menos do mesmo jeito? Eu não tenho dado fora do Brasil, tá? Tenho acesso aos dados do Brasil, né? Eu tenho o número de denúncias do mundo, mas eles não abrem qual classificação que for. Mas você tem mais? Não. Os números que eu tenho realmente são só do aumento aqui no Brasil, né? Seja de casos de denúncias de empresas, como o número de ações envolvendo, que realmente cresceram assim, significativamente nos últimos anos. Principalmente nos últimos 2, 3 anos, esse momento foi questões relacionadas a burnout. Então, é muito normal hoje em dia. Mais perguntas, não? Ninguém nem online tem perguntas para fazer para os palestrantes. Na verdade, talvez a gente vá encerrar, já que a gente está chegando no horário e a gente continua a conversa no café. Muito obrigado pela palestra de vocês hoje, pela riqueza do assunto. Eu gostaria de lembrar tanto quem está aqui presencial quanto quem está online que vai ficar gravado, então, né, dá para transmitir isso para outros colaboradores da empresa, vai ficar no canal da Câmara de Comércio, né? Nem todo mundo pode se deslocar, mas foi muito rico. Agradeço muito vocês terem vindo até aqui, trazido esse tema tão importante para todas as empresas e que sirva, né, de exemplo, e principalmente talvez para as pequenas que não têm esse canal tudo bonitinho, entender como proceder, tá? Muito obrigada.